Então vamos falar sobre fake news, negacionismo e histórias mentirosas. No site da Wikipédia diz notícias falsas, sendo também muito comum o uso do termo em inglês fake news. São uma forma de imprensa marrom. O que quer dizer imprensa marrom? Considerados sensacionalistas, ou seja, que buscam elevadas audiências e vendagem através da divulgação exagerada de fatos e acontecimentos, sem compromisso com a autenticidade. Então depois segue. O que são essas notícias falsas ou fake news? Que consiste na distribuição deliberada de desinformação ou boatos via jornal impresso, televisão, rádio ou ainda online, como nas mídias sociais. Esse tipo de notícia é escrito e publicado com a intenção de enganar, a fim de se obter ganhos financeiros ou políticos, muitas vezes com manchetes sensacionalistas, exageradas ou evidentemente falsas, para chamar a atenção. Então, o Wikipedia ele diz o que são notícias falsas ou, em inglês, fake news. E nós temos observado, hoje no país, 2019-2020, muitas fake news. Então, essas pessoas que fazem fake news e que publicam fake news, elas se utilizam de vários métodos, né? Um dos métodos que elas se utilizam é o seguinte: elas falam algo ou dão uma informação sem citar a fonte, ou seja, elas não dizem de onde que elas tiraram aquela informação, e isso engana a população e quem recebe. Muitas vezes quem recebe aquela informação até sabe que aquilo ali não deve ser verdade, né? Isso aqui é fake news, só que ela repassa, né? Porque ela quer levar uma vantagem, ou ela tem uma oposição, ou ela não gosta de determinada situação, ou ela não gosta de determinada pessoa. Então, mesmo ela desconfiando ou sabendo que é falsa informação, ela repassa para os outros. Outras pessoas ficam desconfiadas e outras pessoas acreditam naquela informação falsa. Então, um dos métodos utilizados pelas pessoas que propagam fake news é não citar as fontes da onde que elas tiraram essa informação. Por exemplo, a pessoa numa fake news diz: estudos revelam que se tomares uma substância tal ou remédio, a cura é muito grande. Isso é um tipo de fake news, por exemplo. Ela diz que se tu tomar uma substância tal ou um remédio tal, isso aí vai curar tal doença. Isso aí é mentirosa e ela não cita a fonte. Outro método utilizado é não apresentar estatísticas, números e informações oficiais. Ou seja, ela diz que tal porcentagem de algo é assim, mas ao mesmo tempo ela não diz a porcentagem, ela não apresenta os dados reais daquilo ali. Por exemplo, numa fake news pode ser dita: 80% da Amazônia está preservada. As pessoas até acham que deve ser verdade, né? Junto num contexto, num texto que é apresentado, 80% da Amazônia ainda está preservada. Só que ela não apresenta os dados estatísticos dos órgãos oficiais que calculam o desmatamento, né? Por exemplo, nesse caso é uma fake news, né? Muito mais. A Amazônia, hoje em dia, a Amazônia Legal está com menos de 50%. Né? Mas tem que ser analisada, tem que apresentar os dados. Outra coisa, defendem uma ideia ou um produto ou uma pessoa, né? Mas ela não apresenta os estudos conclusivos daquilo que elas dizem. Também é uma forma de fake news ou de notícia falsa. Por exemplo, o que tem acontecido hoje sobre o uso da cloroquina para o combate
ao coronavírus. Não se tem hoje, até o momento, não se tem um estudo sério e comprovado da medicina de que esse remédio é eficaz. Ele até pode ajudar às vezes, mas ele não pode ser usado de forma discriminada. Também é uma forma de fake news, né? Outro método utilizado para fake news é falar que um especialista disse algo, né? Por exemplo, um especialista, uma referência, citam uma referência, uma pessoa que tem um grande conhecimento, como se ela dissesse aquilo ali, mas na verdade aquela pessoa nunca disse aquilo ali, né? Por exemplo, um grande médico ou uma grande autoridade política ou um jurista, né, ou um promotor, né, nos diferentes cenários, né, conforme as pessoas, aquilo que se quer alcançar, diz, o fulano de tal, que é uma autoridade, disse isso. Só que tu vai perguntar para a pessoa, eu nunca disse isso. Entendeu? Também é outro método utilizado nas fake news, né? Por exemplo, né, a presidente da Alemanha disse que se tomar vitamina D diminui 70% a possibilidade de ficar resfriado, né? A presidente da Alemanha, que é uma cientista, falou isso, deve ser verdade. Não, não é. É uma invenção. Ela nunca disse isso, né? Outro método que a gente tem que tomar cuidado nas fake news e nas notícias falsas é que elas são utilizadas, né, para essas pessoas usam as fake news para culpar os outros, culpar pessoas ou entidades por tudo que ocorre de ruim em uma determinada época sem assumir responsabilidades que são suas atualmente, criar histórias pejorativas, aumentando ou inventando situações sobre pessoas e instituições, enganando o público com informações falsas, mesmo que as pessoas saibam ou desconfiam que sejam falsas. Muitas vezes são meias verdades, começam verdadeiras, mas no meio do esclarecimento alteram a informação, transformando-a em falsa, ou que não se aplica no caso na qual defendem. Então é isso aí, né? O que acontece muitas vezes? Sempre algo que dá de errado numa situação, num governo, ou numa proposta, ou de uma pessoa, ou de um projeto, sempre a fake news ela culpa os outros. Ela não assume, quem ataca com a fake news, as suas responsabilidades. Ou seja, né, uma pessoa é atacada porque está fazendo alguma coisa contra a outra, mas na verdade ela nunca fez. E aquela pessoa que deveria fazer porque está naquele cargo ou exerce aquela função, não executa as funções. Então culpa nos outros. Isso é algo típico de pessoas que fazem fake news. Pessoas que não assumem as suas responsabilidades nos cargos ou nas posições que ocupam. Então se utilizam de fake news para tumultuar, para prejudicar, para enganar as pessoas. Essa é a grande verdade, né? E o que elas fazem para atacar as instituições e as pessoas? Elas criam histórias pejorativas. Entendeu? Determinada pessoa é um criminoso ou cometeu um crime, cita um processo até. No processo tal, do juiz tal, não sei o que, tal pessoa cometeu um crime tal, mas aquela pessoa nunca cometeu. Ela pode ter cometido outro, mas aquele ali não. Só para prejudicar a imagem das pessoas, né? Então, como eu disse antes, aumentam e inventam situações sobre pessoas e instituições, né? Informações falsas. E as pessoas repassam, muitas vezes, porque às vezes até sabendo que é mentira aquilo ali. E muitas são enganadas, mas não se pode fazer isso, aí é crime, né? Contra a pessoa, crime contra as instituições. Às vezes elas se utilizam até de verdades. Essas pessoas que se utilizam da fake news, elas começam com uma verdade, com uma realidade, mas aquela verdade que elas estão dizendo não se aplica àquele caso concreto. O caso concreto é outra coisa diferente. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Digamos, ninguém pode me impedir o meu direito de ir e vir. E o isolamento social fez com que eu ficasse preso em casa e ninguém tem esse direito.
Ninguém está proibindo mais, só que na verdade ninguém está proibindo a liberdade de locomoção da pessoa ou a liberdade de ir e vir. O que está sendo proposto com o isolamento é a pessoa não se contaminar e não contaminar as outras pessoas. E que a proposição disso aí é ficar em isolamento. Então utilizam que ninguém pode se negar ao direito de ir e vir, né, a sua liberdade não pode ser restringida. Só que o problema não é a restrição na liberdade. O problema é que se faz o isolamento ou a restrição para se evitar a contaminação própria e de outros, até de seus próprios familiares. É por isso que se aplica. Mas as pessoas enganam os outros. Aí as pessoas não querem ficar em casa, se revoltam, não concordam com aquilo, né? Acham que estão presos, estão tirando a liberdade da pessoa. Mas não tem questão de liberdade aqui. É questão de saúde. Né? Tu pode morrer, nós não temos remédio, nós não temos vacina no momento. Então é algo enganoso. E defendem, né, com todo fervor, né, as coisas que sem analisar, sem ponderação. Né? Ou seja, às vezes também o que se utilizam? Eles alteram as informações que são verdadeiras, fazendo com que elas se transformem em falsas. Outra coisa que o pessoal da fake news, né, se utiliza é se fazer de vitimização desonesta. A vitimização desonesta é outra prática utilizada pelos propagadores de fake news e aquelas que nos meios sociais, nos meios políticos, infelizmente, tem sido muito aplicado, principalmente no ano de 2019, 2020 agora, né, que é a vitimização desonesta. Usa instrumentos e ao mesmo tempo se diz atacada. Usa os instrumentos e ao mesmo tempo se diz atacada. A liberdade de expressão não dá direito à criação de informações ou à criação de histórias mentirosas. Né? Ou seja, ela cria um fato ou diz uma situação e diz que está sendo atacado por aquilo que ela criou, se fazendo uma vitimização desonesta. Né? Então é complicado. Por exemplo, o que tem acontecido agora, tu convoca os teus manifestantes para ir para as ruas e quando a oposição vai para as ruas tu diz que não poderia ir porque são desordeiros, são marginais. Então, por que tu convocou as pessoas que concordam contigo, dizendo que as pessoas que concordam contigo são legítimas de ir para as ruas protestar? As pessoas que não vão para as ruas, as pessoas que vão contra ti são desonestas, são bandidos, são marginais. Né? É o que tem acontecido hoje em dia, né? Eu até não queria tocar nesse assunto mais de política, mas hoje é o que está em voga, né, no cenário. Então, isso são notícias falsas e fake news. Então agora vamos baixar aqui para ver a situação. Né? Continuando ali no Wikipedia, né, diz o que é o negacionismo. É a escolha de negar a realidade como forma de escapar de uma verdade desconfortável. Olha só o que é o negacionismo. É a escolha de negar a realidade, nega a realidade, como forma de escapar de uma verdade desconfortável. Para si, né? Trata-se da recusa em aceitar uma realidade empiricamente verificável, sendo essencialmente uma ação que não possui validação de um evento ou experiência histórica. Na ciência, o negacionismo é definido como a rejeição de conceitos básicos, incontestáveis e apoiados por consenso científico em favor de ideias tanto radicais quanto controversas. O negacionismo, eles negam o que a ciência já estudou e disse como verdade. Por exemplo, que a Terra é redonda. Então existem pessoas no nosso século que dizem que a Terra é plana, os terraplanistas, né? Até o terraplanista, a pessoa que criou o terraplanista, morreu agora em 2020 porque se lançou de um foguete e o foguete não abriu no ar, porque ele queria provar que a Terra é plana,
e acabou falecendo, né? Só que todos os experimentos, a NASA, mas todas as agências lá no século 17, 15, diz que a Terra é redonda e todo mundo sabe que a Terra é redonda, mas os caras dizem que a Terra não é redonda, é plana, né? Então ela vai contra o que a ciência já diz que é verdade. É a mesma coisa se dizer 1 mais 1 não é 2, né? É 3. Não, 1 mais 1 a matemática diz que é 2. Então são pessoas que negam a realidade e fazem uma deturpação da realidade, né? E isso aí é algo horroroso, o negacionismo. E muita gente embarca nessa ideia, né? Por exemplo, uma questão que envolve o negacionismo, por exemplo, tu dizer que a AIDS não é um vírus e não provoca qualquer sintoma. Por exemplo, tu diz, né? A AIDS, ela não é um vírus, né? E ela não provoca qualquer sintoma. Não. Já está provado que a AIDS é um vírus, né? A pessoa pode se contaminar e ela vai ter uma dificuldade imunológica, tendo que tomar muito cuidado. Então, mas as pessoas negam. Por exemplo, outra forma de negação: negar que houve a escravidão no Brasil, dizer que os judeus na época do nazista não foram perseguidos injustamente. Por exemplo, tu diz que no Brasil, no Brasil a escravatura nunca existiu. Não, claro que existiu. Ou tu dizer que os judeus não foram perseguidos na época da Alemanha nazista. Também é uma mentira tu negar isso aí. Existem fatos, existem as histórias, né? Então, isso aí não pode acontecer. Depois, por fim, né, que eu nem coloquei aqui, existe também o que? As histórias mentirosas, né? Tu pode criar uma história mentirosa. São usadas pelos sites Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, mensagem de celular. O que eles fazem? Eles dão uma opinião sobre o que pensa sobre um assunto. Então as histórias mentirosas elas estão espalhadas por todas essas plataformas de mídia, né? Então o que acontece? A opinião, o que é opinião? Quando uma pessoa dá uma opinião, é o que ela acha, o que ela pensa sobre um assunto. Fake news é inventar ou criar uma história para atacar ou defender uma pessoa ou um pensamento. É uma desonestidade de caráter. É uma desonestidade moral. É uma injúria ou uma calúnia, que uma pessoa não tem provas ou sabe que não é verdade. Então, a pessoa que usa de histórias mentirosas, né, para atacar ou para defender uma posição, ela tem uma desonestidade de caráter, uma desonestidade moral, né, porque ela provoca no outro, ela injuria, ela provoca injúria em pessoas e instituições, ou ela calunia pessoas e instituições, sem apresentar a prova daquilo que está dizendo, simplesmente para atacar, simplesmente para ofender, né? Então é algo terrível, né? Tu atacar, tu saber que aquilo ali é mentira e tu ataca com a maior cara de pau. Se a pessoa não está bem, não tem aquele tempo para pesquisar, para analisar, acredita, né? Quem está sendo muito acusado de fazer isso hoje em dia, de histórias mentirosas, é o tal de gabinete do ódio, que são pessoas que se juntam para atacar instituições e pessoas que se opõem a elas num determinado período de tempo, né? Como nós temos visto agora, né? E isso é real, é algo que existe a realidade, né? E essas pessoas que atacam outros muitas vezes criam histórias, ou criam fake news, ou negacionismo, ou histórias mentirosas para atacar pessoas e instituições, né? É o gabinete do ódio, né? Provocam todo aquele sentimento de ódio na pessoa que é atacada e nas pessoas que defendem aquela bandeira contra aquela pessoa, né? Por exemplo, aqui tem exemplos, de fake news. Por exemplo, aqui nós temos,
que diz uma fake news aqui. Vitamina C com água e limão cura o coronavírus. Ali tá até, ó, coronavírus, coronavírus. Ó, até isso aqui eu tirei da informação falsa, ó. Os caras colocaram até errado o coronavírus, porque eles programam os computadores para disparar mensagens falsas e os computadores eles não sabem a palavra correta. Então eles pegam uma palavra similar, ó. Até aqui, isso aqui eu tirei de um site que analisa fake news e tu viste que estava coronavírus, estava até errado, quer dizer, o computador da pessoa que mandou, que autorizou que o computador espalhasse as fake news, né, através das redes de celulares, colocou errado, ó. Uma fake news real, isso aqui, ó, vitamina C com água e limão cura o coronavírus. Isso aqui é falso. Tá aqui, ó, falso. Já foi analisado por sites que é falso. Imagina uma pessoa acreditar nisso aqui. E tem gente que acredita, né? Tem gente que tomou desinfetante achando que ia se curar do coronavírus nos Estados Unidos. Vê se pode. Quem disse foi o presidente americano que falou isso aí. O pior é a estupidez disso aí. Tem gente que tomou e depois teve que ir para o hospital intoxicado. Usar álcool em gel nas mãos para a prevenção do coronavírus altera resultado no teste do bafômetro em Blitz. Olha só. Se tu colocar álcool em gel nas mãos e tu for parado por um policial numa blitz, se tu for fazer o bafômetro, vai dar que tu consumiu bebida alcoólica. Vê se tu pode uma coisa dessa aqui. E tem gente que acredita nisso aqui. Né? O álcool gel vai se filtrar na mão e vai provocar o alcoolismo na pessoa que está dirigindo. Não existe isso aqui, é só para desinfetar. Pode tu colocar um caminhão de álcool 100% que tu não vai ter teor alcoólico no sangue. Mas tem gente que acredita. Isso aqui também é falso. Isso aqui são fake news que foram transmitidas pelas mídias sociais, principalmente pelo WhatsApp. É. Bom, então, por que a gente está falando disso aqui? Né? Porque nas eleições de 2018, né, que foi entre o PT e o PSL, PT de Haddad e PSL de Bolsonaro, vimos surgir uma enxurrada de fake news envolvendo a política nacional. A disputa nas eleições estava sendo decidida em segundo turno entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Lula não conseguiu concorrer, pois foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, que abdicou da magistratura para assumir no ministério do governo de Jair Bolsonaro, sem que houvesse qualquer impeditivo legal ou por parte do Conselho Nacional de Justiça, algo inadmissível e moralmente condenável em um país com uma justa democracia. Então o que aconteceu? Por que a gente está falando disso aqui neste momento? Porque é algo evidente, né, na política, na vida do cotidiano das pessoas, né? E é algo inadmissível, né? Foi utilizado como instrumento político, né? E ocorreu a derrota do candidato que estaria talvez mais bem posicionado, que seria o Lula, né? Ou até o Fernando Haddad podia ter ganhado, né? Então o Sérgio Moro, que foi o juiz que condenou um adversário político do Jair Bolsonaro, tirando ele da disputa, depois ele abdica a magistratura e assume no cargo de super-ministro nesse governo do que ganhou a presidência. É algo inadmissível, né? Mas o Conselho Nacional de Justiça e a própria lei não disse nada, não ocorreu nenhum impeditivo. Algo terrível, né? Que a democracia não poderia aceitar em um país de primeira linha ou de primeira linhagem. Isso aí jamais poderia ocorrer, mas aconteceu no Brasil. Por isso que a gente apresenta isso aqui. Depois a gente vai aqui nesse site aqui, ó, projetocomprova.com.br.
Né? Esse aqui, ele faz o que? Ele diz o que é informação fake news, informação... ele diz aqui nesse site, e tem vários outros sites, existem milhares de sites hoje para verificar se uma informação é falsa ou não. Ele verifica aqui se tal situação ou tal informação é verdadeira ou não, ela é fake news, ela é enganosa ou não. Como a gente hoje, esse assunto de fake news está atingindo muito a política nacional, eu puxei aqui uma fake news que envolve o PT, né, que foi o partido derrotado nas eleições de 2018. O projeto comprova. O post mistura dados verdadeiros com números incorretos sobre financiamentos do BNDES nos governos do PT. Ele está dizendo que houve uma fake news que envolveu o BNDES na época do governo do PT. Esse site Projeto Comprova e outros sites também são contra boatos e fake news, eles classificaram como enganosa essa informação. Publicação acerta empresas que mais receberam financiamentos, principais países e algumas das obras, mas acrescenta empreendimentos que não foram beneficiados e cita valores incorretos. Também afirma enganosamente que dívidas teriam sido perdoadas. Né? Então houve uma publicação, né, no Facebook que deu todo um panorama que não era verdade, não era verdade, né? Não era verdadeiro aquilo ali. Uma publicação feita em janeiro no Facebook, que voltou a viralizar nos últimos dias nas redes sociais, causa confusão ao misturar dados verdadeiros com números e informações incorretas sobre financiamentos concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, nos governos do PT. A corrente que atribui ao governo Jair Bolsonaro é o feito de ter aberto a caixa preta do Banco de Fomento, questionando a atuação do BNDES em perguntas como qual o valor do rombo do BNDES e qual o prejuízo que a esquerda deu ao nosso país. Na sequência, o post elenca uma lista de obras financiadas e rankings de maiores devedores, usando na maioria dos casos números enganosos. Ele misturou algumas coisas verdadeiras, criou outra e citou mentiras aqui. O Comprova verificou as listas e valores e identificou que a classificação acerta ao elencar as 5 empresas que mais tomaram recursos do BNDES, que foi quem que tomou mais recursos do BNDES na época do PT: Petrobras, Embraer, Norte Energia, Vale do Rio Doce e Odebrecht. Mas erra ao informar alguns montantes financiados. No entanto, os valorizados por eles chegaram a ser divulgados pelo próprio BNDES no início do ano, como mostra a reportagem do G1, né, em 18 de janeiro, e depois foram alterados. Vamos descer aqui para ver o que tem mais aqui. Isso aí são várias. Eu me lembro que eu recebia, acho que uma ou 5 fake news por dia no meu celular, né, mandando por pessoas que tinham uma certa posição ideológica da época. Né. O texto traz uma lista de 18 grandes obras internacionais feitas com o nosso dinheiro via BNDES, porém 8 delas não possuem nenhuma ligação com os bancos brasileiros. As outras 10 até possuem relação com o banco, mas segundo o próprio BNDES não é correto dizer que foram custeadas pela instituição. O que foi financiado na verdade foi a exportação de bens e serviços produzidos no Brasil, com o banco emprestando recursos para as empresas brasileiras atuarem em outros países. Além disso, essas 10 empresas no exterior que de fato foram beneficiadas constam da lista de cifras incorretas. A publicação usa valores em reais, quando na verdade todos os contratos desse tipo são firmados em dólar. O BNDES não divulga ou sequer faz uma conversão dos valores para reais. O Comprova chegou a converter a operação em dólar para real de acordo com a data do contrato, mas nenhum dos valores chegou perto dos afirmados no post, ou post mentiroso. Foi postado algo mentiroso. A publicação ainda afirma que 2 bilhões de dívidas de países africanos com o BNDES foram perdoados, o que não procede. Segundo o banco, não houve perdão para nenhuma dívida dos países africanos. O texto acerta ao citar Angola, Argentina, Venezuela e Cuba entre os países mais beneficiados, com financiamentos de exportações de serviços brasileiros, mas traz valores incorretos. Por fim, são citados totais de empréstimo para as maiores construtoras do país, e também não bate com os dados reais. Embora a publicação fale em caixa preta, os dados do empréstimo estão ao alcance de qualquer pessoa desde 2015, quando o BNDES passou a publicar vários detalhes de suas operações, incluindo a identidade de seus clientes, o valor dos empréstimos, taxa de juros, prazo de pagamento e garantias oferecidas, bem como o resultado dos projetos apoiados. Tu pode consultar isso aqui
no site do BNDES. Esta verificação analisou o conteúdo publicado em 18 de janeiro de 2020 por um perfil pessoal no Facebook. Aqui foi no Facebook utilizado. O Comprova procurou o autor chamado Fábio Patriota, que afirmou que suas fontes foram o próprio site do BNDES e reportagem veiculada tradicional. Explicou converter os valores em dólares em reais usando a cotação no dia em que as operações foram veiculadas. O Comprova chegou a verificar os boatos sobre financiamento do BNDES em 2018, durante a campanha presidencial. Enganoso para o Comprova é o conteúdo que confunde, com ou sem intenção deliberada de causar dano, como verificamos. Para verificar esse conteúdo, Comprova procurou assessores da empresa do BNDES e orientou os locais do portal Transparência do banco era possível conferir as informações. Foram filtrados os contatos desde 2003, primeiro ano do governo petista, até 2015, último ano disponível. Também verificada uma resposta da assessoria do BNDES enviada em 22 de agosto de 2020 ao Estadão. Verifica, parceiro do Comprova, que comprova basicamente os mesmos questionamentos. Quais foram as empresas que mais receberam recursos do BNDES? A postagem aqui que são 5. Petrobras, Embraer, Norte Energia, Vale e ADBS são os maiores devedores do BNDES. Essa empresa conta da lista desses 50 empresas tomadoras de recursos do BNDES como as 5 organizações que receberam maiores recursos, receberam os maiores recursos. Mas isso não quer dizer que elas são os maiores devedoras. Ou seja, essas empresas podem ter quitado parte de seus financiamentos e diminuído sua dívida. No entanto, o banco não fornece os dados do resto da dívida das empresas nem no seu portal de transparência. Aí depois ele vai explicando por que isso aqui é enganosa, essa informação, esse post no Facebook feito por um cidadão chamado Patriota, né? Olha só o nome, Patriota é bem, né? É Fábio Patriota, né? Depois ele faz, todo aqui aí depois ele responde isso aqui: quais os países que mais foram beneficiados por financiamentos do BNDES? Quais obras no exterior citadas na publicação de fato foram financiadas pelo BNDES durante o governo do PT? Quais obras foram citadas na publicação e não receberam repasse do BNDES? É verdade que as dívidas dos países africanos foram perdoadas pelo BNDES? Aqui eu deixei a resposta não. Na postagem checada pelo Comprova, o autor sugere que uma dívida do continente africano no valor de 2,6 bilhão foi perdoada pelo BNDES, mas isso não procede. De acordo com o BNDES, não existe perdão de dívida de qualquer valor dos países africanos. No site do Portal Transparência, na seção de perguntas e respostas, a questão 14 discorre sobre o que acontece quando o país dá calote ao BNDES. Grandes empreiteiras brasileiras receberam financiamento do BNDES? Sim, o BNDES chegou a interromper em 2016 o desembolso das operações que já haviam sido feitas e que são alvos de polêmicas e investigações. Nas linhas de financiamentos, a exportação brasileira para obras no exterior ainda existem, né? No site do banco é possível ver que ainda há pelo menos 6 linhas de financiamento voltadas para a exportação de bens e serviços brasileiros. Então isso aqui é bom para o país, hein? Está exportando mão de obra, em tese, né? Mas nesse contexto aqui está dizendo, e que foi verificado pelo Comprova, é bom. Contexto: desde a campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro afirma que há uma caixa preta do BNDES e prometeu abri-la. Após assumir a presidente, o primeiro presidente do banco por ele nomeado, o economista Joaquim Levy, chegou a pedir demissão após a pressão do governo nessa questão. Logo nos primeiros dias de janeiro, ainda na eleição do Levy, o BNDES lançou em seu site uma seção que traz a lista com seus 50 maiores clientes, e todas as operações com eles serão realizadas nos últimos 15 anos. Os dados já estavam no site antes, mas fragmentados em diversas páginas. Após a queda de Levy, o novo presidente do banco, Gustavo Montezano, que assumiu em julho de 2020, isso aqui ele assumiu em foi em 2019, julho de 2019, afirmou que sua gestão teria como prioridade explicar a caixa preta do BNDES. Depois ele segue: em agosto, o BNDES divulgou uma lista de pessoas e empresas que compraram aviões com juros subsidiados. A iniciativa foi vista como uma resposta ao apresentador Luciano Huck, da TV Globo, que naquela semana havia dito em evento que o governo Bolsonaro é o último capítulo daquilo que não deu certo. Apesar dessas ações e de mecanismos em seu portal de transparência que permitem a consulta sobre boa parte dos financiamentos do BNDES, a tal caixa preta sempre foi questionada por especialistas. As dúvidas centrais são se existe mesmo uma caixa preta do banco e caso assim, ainda há algo que nela que não tenha sido revelado. Vale lembrar que vários governos de outros países e até mesmo dos
dos estados brasileiros possui estruturas similares à do BNDES para fomentar negócios através de financiamentos e promover a expansão de empresas, inclusive no exterior. Um exemplo é o Exim Bank dos Estados Unidos. Então não é nada extraordinário, mas fizeram toda uma UE. Repercussão nas redes. O Comprova verifica conteúdos duvidosos sobre políticas públicas do governo federal que têm grande potencial de viralização. O post verificado foi compartilhado por um perfil pessoal do Facebook em 18 de janeiro. A postagem voltou a circular, voltou a entrar nas redes sociais nos últimos dias e acumulou até o final da tarde de terça, 71 mil compartilhamentos, 526 comentários e 3,6 mil reações. A agência Lupa e boatos.org também checaram conteúdos similares sobre o BNDES. Há ainda uma seção do próprio site do BNDES desmentindo boatos como esse, né? O próprio presidente do BNDES não achou nada, né? Montezano procurou lá, chamou até uma consultoria e não achou nada. É brabo o que a gente está passando. É muita mentira aqui, gente horrorosa. Em vez de trabalhar pelo país, inventam mentira, só querem aparecer na mídia, só querem inventar história, só querem torpedear no WhatsApp, no Facebook, mentiras e calúnias contra os outros, atacando as instituições. É gente horrorosa, feia e despropositada. Por isso que nós somos ainda pessoas de terceiro país, de terceiro nível. Isso é inadmissível. Parece briga de criança boba. Parece uma coisa mais ridícula. Essa gente aí brigando por tudo, pelo poder, pelo dinheiro, sem cuidar da sua população. É vergonhoso tudo isso que tem acontecido. Tem que tomar uma chinelada e uma butinada na bunda desse bando de canalha, né, que fazem a política nacional hoje em dia. Esses mentirosos aí, eu desejo o que há de pior na vida para essas pessoas. Gente horrorosa que só quer ganhar dinheiro em cima do trabalhador e das empresas que produzem nesse país. Boa noite.